Buenas a todos, eu sou o Guilherme Kublinski. Essa é a primeira aula de ferramentas básicas do SketchUp Pro. Vamos começando aqui com a unidade de medida lá em Windows Model Info, em Units, decimal, coloca lá metros, então deixa lá decimal, metros. Depois a gente vai trabalhar com esses quesitos. A primeira ferramenta aí, o retângulo, uma percepção importante é as vistas, a visualização e também os eixos. Repare então que o eixo azul é o eixo Z, e aí temos o vermelho e depois o verde. O vermelho o X e o verde o Y. Perceba que quando eu aciono a vista frontal, temos o eixo, a vista front aqui, né? Só lembrar que Views e Styles, que eu deixei aqui ativo, está em View to Bars, não é? Ó. Bars to Set, Styles e Views. Até lá, vista frontal. Eu consigo ver então os eixos, vermelho aqui embaixo e o azul aqui em cima, não é? Quando eu aciono o retângulo, veja que esse retângulo já está ficando lá, ó, na vista frontal, de pé, só porque eu ativei a vista frontal. Até aparece uma mensagenzinha aqui, né, ó, front. Vou colocar a vista top, vou fazer o mesmo retângulo e ele fica no chão. Eu tenho como colocar medidas, não é? Acionando a vista frontal, por exemplo, clico num ponto e vou digitar 1.1. 1.1, o ponto e vírgula vai separar a unidade, a coordenada x e y, ou no caso aqui a coordenada x e z, não é? 1.1 e dou um Enter. Opa, desculpa de novo aqui. 1.1, Enter. Perceberam a ideia do retângulo? Claro que tem como fazer o retângulo usando o centro. Se eu dou um clique no Ctrl, perceba que acionei o retângulo e dou um clique no Ctrl, o centro, eu posso começar o retângulo através do centro do meu lápis. Ó. Perceberam a ideia? Ó. Eu podia fazer a mesma proporção, né? Por exemplo, perceberam? Isso aí, você dá um clique no Ctrl, você habilita e desabilita essa opção. Perceberam? É isso. Claro que temos outros tipos de retângulo, né? O retângulo com a rotação, um outro estilo. Ó. Você começa então a reproduzir uma das linhas e depois você pode indicar qual é a altura, qual é o segmento, qual é o ângulo que você quer, não é? Já é uma outra ideia, mais tranquilo esse retângulo primeiro, né? É o atalho R, R de retângulo, aciona ele, atalho R, né? Lembrando que o barra de espaço foge dos comandos, né? Então a barra de espaço é um atalho muito útil pra gente. A circunferência, só tomar muito cuidado com a circunferência. Vou reproduzir ela aqui no cantinho, vou dar um clique e vou digitar 1 metro de raio. Então dei um clique no centro, tem 1 metro de raio, veja que a circunferência não é uma circunferência, isso aqui é um polígono, né? Esse polígono tem vários lados, veja no Entity Info. Lá no Entity Info aparece aqui Circle, número de segmentos, 24 segmentos. Eu posso trocar o número de segmentos aqui, por exemplo, para 56. Ficou bem melhor o número de segmentos, né? E se eu coloco, por exemplo, apenas 3, ó, virou um triângulo aqui, não é? Então veja que é um polígono, né, esse círculo. Se eu coloco aqui então o valor de 56, estava bem legal. Quando eu aplico um push-pull, olha lá, mesmo sendo polígono, ele simulou que está tudo suavizado, como se tivesse passado uma lixa aqui. Quando você clica 3 vezes, perceba que você consegue ver todas as faces. Olha com o botão direito do mouse essa opção do Soft Smooth Edges. No Soft Smooth Edges, você pode habilitar as duas opções softs normais e coplanar e mexer aqui, ó. Clica, segura e arrasta. Se você joga bastante, ele suaviza todas as linhas, não é? Deixa tudo suavizado. Isso aí, essa ideia aí parece que um estofado, né? Agora, se eu jogo ele pra cá, ó, pra 0, ele fica todo faceado, perceberam? Essa ideia? Então, o Software Smooth Edge mostrou que aquele objeto, na verdade, tem várias faces, não é? Você pode usar, por exemplo, a borrachinha e segurar o Ctrl e suavizar as arestas que, né? Se eu suavizo essa parte, ó, ele suavizou toda. Perceberam? Segurando o Ctrl, borracha segurando o Ctrl, você vai suavizando. É a mesma coisa selecionar tudo e suavizar. Ó. Suavizei, também posso tirar tudo. Beleza?
Então, um fundamento importante de circunferência. Mas depois que você fez isso, não tem como mudar o número de lados agora. Olha lá. Se eu vou colocar aqui o número de lados 24, ó, não permite. Claro, porque já tem uma extrusão aqui, né? Já tem um push-pull. Não tem como mudar esse número de faces agora. Tem que ser lá no começo. Então fiquem atentos sempre no começo da circunferência. Quando eu crio ela, veja que eu posso aplicar o push-pull. Mas se quer mudar, mude lá no começo, né? Ó, selecionou. O Entity Info aparece lá 24. Né? Eu posso colocar mais, por exemplo, 48. Agora eu posso aplicar um push-pull. A gente tem um comando chamado polígono, não é? Mas olha só a diferença. Acionando o polígono, ele faz... É como se fosse uma circunferência, né? Faz push-pull, mas ele já traz essas faces marcadas, essas linhas marcadas. Se você aciona o polígono, cria ele e muda o número de lados, né? Para o Entity Info, olha lá. Vou colocar aqui um número de lados, por exemplo, 56. Ficou tipo uma circunferência, né? Mas quando aplica o push-pull, ele já vai marcando. Porque o polígono ele já deixa com essa opção marcada. É claro que tem como selecionar tudo e Soften Edges, como está aqui do ladinho, né? O menu Soften Edges, suavizar. Beleza? Bem importante ter um raciocínio. Outra coisa importante que a gente vai utilizar depois nas geometrias básicas, numa outra aula, na geometria básica, vai ser os arcos de 2 pontos. Vou aqui criar um retângulo de novo no chão, colocar o tamanho de 1,1. Só lembrando que as medidas, por exemplo, 1,5 m por 1,5 m, é vírgula para separar, hein? Por exemplo, 1,5, que é 1,5 m, ponto vírgula 2,5, enter. Percebeu então que é vírgula, não é ponto que vai separar as medidas, né, os centímetros e tudo mais. Então, criei esse objeto, e esse objeto eu posso arredondar os cantos usando esse recurso aqui do arco de 2 pontos. Mas para isso, vou usar um recurso muito legal aqui para ficar interessante o procedimento, que é a trena. O arco de 2 pontos é útil e também esse arco com a marcação do centro e 2 pontos, né? A gente vai ver esses dois arcos. Acionando a trena, a vantagem é que a trena você pode verificar uma medida dando um clique em um ponto e passando o mouse aqui, ele vai mostrar quanto tem esse tamanho. Ou, quando você está apenas com a trena, quando você encosta o mouse na edge, ele já mostra, ó, edge com 1 metro, perceberam? Quando você chega o mouse na endpoint, ele mostra aqui essas coordenadas, esse endpoint, tudo mais, as áreas e tudo mais. Ó, a face, 1 metro quadrado, aqui essa face 3,75 metros quadrados, perceberam? Mas a trena também é útil quando você aciona a trena, passa o mouse na on-edge, dá um clique na on-edge, que é a referência da aresta, ele traz uma linha guia. Por exemplo, vou colocar uma medida de 0,5. E daqui para cá a mesma coisa, ó, dessa on-edge para cá 0,5. Eu estou achando um raio aqui. Eu posso arredondar essa parte usando, por exemplo, esse arco. O arco que contém o centro. Acionei esse arco que contém o centro, clico na intersection, clico nessa pontinha, depois venho até esse outro ponto. São 3 cliques, não é? É o centro, começa e termina. Depois com a borrachinha você pode apagar. Acho legal você testar esse aqui, outro aqui também, ó. Esse arco com 2 pontos. Veja que se você começa dessa intersecção, ele quer fazer o arco, quando eu chego aqui nessa outra intersecção, apareceu a cor magenta, eu posso dar 2 cliques. Olha que útil. Nessa situação, você apareceu a cor magenta, indicava que você estava pegando a mesma proporção, daqui para cá. E realmente é uma proporção de 0,5, não é? Então esse arco de 2 pontos vai ser muito útil nesse procedimento em específico, né? Porque ele funciona assim, na verdade, ó. Eu clico num ponto, clico no outro ponto, depois eu estendo. A referência é tipo um arco e flecha, isso não é o raio, foi só uma proporção de quanto abriu o arco, né? Isso poderia ser útil. Olha só, vou dar um acabamento aqui. Veja que quando aparece a cor cian ou a cor magenta, você pode finalizar dando 2 cliques, ó. Ele já finaliza, 2 cliques lá no segundo ponto. Porque o original dele é um clique, outro clique, né, o segundo clique, e depois mexe o mouse para dar o terceiro clique. Eu poderia encontrar essa cor tangente e finalizar com o terceiro clique. É mais prático então você chegar e 2, ó, 2 cliques. 2. Vou apagar essa parte aqui. Então, eu criei uma área aqui, né, como se fosse uma área de um paisagismo e tudo mais. Perceberam o uso dos arcos, né? Pode ser bem interessante esses aqui. Claro, tem alguns fundamentos.
um centro, começa e termina, ele já cria, na verdade, essa fatia de pizza. E esses são arcos de 3 pontos. Um exemplo disso aqui, eu poderia pegar um arco que começa aqui, que vai passar por aqui, né, e vai finalizar aqui. Vou deixar ela menor aqui. Aí. Finalizou. E aqui eu poderia fazer umas limpezas, né? Borrachinha. Ah, percebam que o arco também tem a questão de número de segmentos, não é? Só para deixar um alerta aqui. Vou apagar essa parte. Quando você aciona o arco, clica num ponto, clica em outro e trabalha com ele, selecionando o arco, o Entity Info mostra quantos segmentos, não é? 10, 12, então cuidado aí nesse quesito. Vou colocar aqui 24, dobrou, ficou com mais qualidade. Reprodução do arco. Beleza? Então, outra coisa importante também nessas ferramentas básicas, ali além da trena, né, é o quesito do Dimensions. Você pode marcar essa dimensão aqui, ó, de um ponto a outro ponto e traz no terceiro ponto. Deixar ele marcado para lembrar que aquilo é 1 metro e tudo mais. Né? Ou às vezes depois de uma futura apresentação. Eu vou deletar isso aí. E aí, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com os outros comandos, as outras ferramentas de modificação. Beleza? Valeu aí.